ok? Tá bom o som? E aí? Tá ouvindo bem? Já tem uma irmã aqui, a irmã Sueli, é? Rapaz. Cadê o povo? Esse povo que não entra. Pastor Davi. Olha aí. Tô pensando em ser um digital influencer, viu, pastor Davi? Rebeca. Tá entrando também. Romário. A Fernanda. Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando agora. Dê aí um ok se o som tá bem legal. Todo mundo tá ouvindo. Daniele, Maria Eduarda, Pai do Senhor a todos, a todas. Chiquinho, irmão Alan, o Alan. Irmã Diana, Pai do Senhor, irmã Diana. Dois minutos. Aí dá os avisos logo agora? Vai dar um aviso agora? Não, agora não. Ainda não. Não deixa pro final, porque não vai né? Luciane, Morlino, Maicon, Pai do Senhor para os irmãos que estão chegando. Irmã Regina, irmão Lucas, Pai do Senhor. Juliana, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã Vanessa, o Maicon, Tailane, irmã Bruna. Um minuto para a gente começar. Danilo, a irmã Carol, Pai do Senhor. Derlane Moreira, quem é esse Derlane Moreira? Conheço não, né? Wagner, Pai do Senhor. Rapaz, aqui na câmera eu tô achando que eu tô mais bonito. Tu botou filtro, foi? Jane Lima.
Ok, vamos começar. Os irmãos ainda estão chegando, mas a gente vai dar início a mais um dia do nosso propósito. A gente vai fazer, na verdade, né? A gente tem começado e já estamos hoje no 6º dia. Para aqueles irmãos que estão chegando agora, para aqueles irmãos que ainda não estão sabendo ou que estão acompanhando, hoje a gente vai para o 6º dia do nosso jejum de 21 dias, que nós temos apresentado aí alguns propósitos ao Senhor. É claro que o propósito maior é que Deus possa nos abençoar cada vez mais, nos capacitando, nos dando força e sabedoria para que a gente possa levar o Evangelho a mais pessoas, que a gente possa pregar o Evangelho no poder de Deus, mas também temos demandas particulares. Eu sei que cada um dos irmãos tem desejos, tem ansiedades e coisas que têm que serem apresentadas ao Senhor, porque somente Ele pode resolver. Nós temos casos de problemas de saúde de alguns irmãos, como o nosso irmão Daniel, como todos bem já sabem, e nesse jejum, nesses 21 dias, nós vamos estar intercedendo, não só pela igreja, mas também por cada um desses irmãos, essas demandas que o Senhor possa atender conforme a sua vontade, porque sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu não peço que Deus cumpra ou que Deus realize todos os nossos desejos, mas todos os desejos que lhe parecerem bons para nós. Então, vamos começar fazendo uma oração, pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, que Ele se faça presente nesta manhã e que Ele possa nos conduzir neste momento tão importante. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te oramos nesta manhã, Senhor, pedindo que o Senhor se faça presente na vida de cada um dos irmãos que estão participando desta live, daqueles que irão posteriormente assistir, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que o Senhor venha guiar as minhas palavras neste momento, que o Teu Espírito Santo possa agir por meio da minha vida e possa abençoar a cada irmão, irmã, a cada pessoa que estiver, Pai amado, ouvindo, assistindo esta live, que o Senhor se faça presente na vida de cada um desses irmãos, que o Senhor possa se fazer presente também na minha vida e que pelo poder do Espírito Santo a Tua palavra seja ministrada em poder e na honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Assim te pedimos e assim desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, hoje, como já foi dito, hoje nós vamos para o nosso 6º dia. E o tema que nós vamos tratar hoje é vencendo as más notícias. O texto que a gente vai usar como referência para a nossa reflexão nessa manhã se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 112, e o versículo ou verso é o verso de número 7. Salmo 112 e o verso de número 7. Como eu disse, o nosso tema é vencendo as más notícias. E o nosso texto base, o nosso texto de referência, é o texto de Salmo 112, verso 7, que diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Esse é o texto que a gente vai usar como referência para refletirmos um pouco hoje sobre a palavra de Deus e trazer essa reflexão sobre como vencer as más notícias. Antes de tocar necessariamente nesse texto, eu queria fazer uma reflexão com você sobre o que seriam as más notícias. Nós estamos vivendo em um momento muito complicado no nosso país, não só no país, mas no mundo, e má notícia é o que não falta. A gente pode ligar a televisão, mesmo sem ligar a televisão, essas más notícias, elas vão chegar em algum momento. Então, a gente não pode evitar que as más notícias elas se propaguem, elas vão de alguma forma sempre encontrar o mensageiro. Só que há uma forma, pelo menos assim, de não nos abalarmos com essas más notícias. Há uma forma de vencermos as más notícias. E eu gostaria de fazer essa reflexão à luz de um texto que eu li recentemente, de um autor, ele é um neuropsiquiatra chamado Viktor Emil Frankl. Ele escreveu um livro, ele escreveu alguns livros, mas um livro em particular
que ficou muito conhecido, se tornou um best-seller, chamado, ou traduzido para a nossa língua, como O Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida, ou Em Busca de Sentido. E esse livro que o Viktor Franklin ele escreveu narra algumas experiências que ele teve nos campos de concentração. Emily Franklin era um judeu e, como judeu no período nazista, ele foi capturado e levado para alguns campos de concentração. Não um nem dois, mas de acordo com o texto, ele fala de 4 campos de concentração. Entre eles, o próprio campo mais conhecido, o campo de Auschwitz. E lá, ele teve algumas experiências, ele conseguiu observar o que aquele acontecimento, aquela tormenta, aquelas circunstâncias trazia ou, de certa forma, influenciava na vida das pessoas que estavam naquele lugar. Nas suas observações, o Franklin ele observou que algumas pessoas não conseguiam lidar bem com aquela situação, não conseguiam superar e muitas vezes até tiravam a sua própria vida na tentativa de amenizar ou pelo menos evitar que a dor se prolongasse. Porém, outras pessoas conseguiram contornar toda aquela situação, conseguiram superar todos aqueles problemas que eles tinham que enfrentar naquele lugar tão terrível. Os campos de concentrações não eram campos de férias, não era um lugar onde as pessoas eram levadas simplesmente para estarem presas, era um lugar de grande sofrimento, de grande angústia, de grande tortura. E muitos não conseguiam sobreviver a essas circunstâncias, porém outras, como o próprio Viktor Franklin, ele vai conseguir superar. E não só superar, muitos, depois de passarem por aquelas circunstâncias, passavam e não só passavam, mas também se fortaleciam, uma vez mais que eles conseguiam superar aquelas circunstâncias. O Viktor Franklin, ele, baseado nessas experiências, ele começou a observar que as pessoas que melhor se adaptavam ou que melhor superavam aquelas circunstâncias eram as pessoas que tinham algum sentido para viver. Pessoas que ressignificaram as suas vidas e colocaram um sentido para que elas pudessem continuar a viver. Essas pessoas que encontraram um sentido na vida, ou um sentido para viver, essas pessoas conseguiram não só superar essas circunstâncias tão desastrosas, mas também conseguiram se fortalecer. O próprio Dr. Franklin, ele foi uma dessas pessoas, que uma vez que conseguiu superar essas circunstâncias, ele conseguiu também elaborar um trabalho sobre a neuropsiquiatria, que baseava a sua teoria justamente em cima dessa ideia de sentido da vida. Ele é conhecido como o criador da logoterapia, ou a questão da existência, sobre a existência humana. E ele parte justamente desse princípio. Buscar um sentido na vida é o que nos dá força para superar as adversidades. É o que nos dá força para superarmos as más notícias. E a palavra de Deus, ela nos dá um sentido para viver. Na verdade, ela nos dá o maior sentido da vida. E o maior sentido da vida, como nós encontramos no texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36, está dito que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. O maior sentido da vida humana é servir a Deus. O maior sentido da vida humana é adorar a Deus, é viver para Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. É ressignificar a vida a partir de Cristo, é fazer todas as coisas que seja para a glória de Deus, é fazer com que tudo converja, com que tudo venha a colaborar para a glorificação de Deus. Se você não encontra sentido para a sua vida, se você se encontra em um existencialismo, você deve buscar a Deus. Você deve colocar a vontade de Deus como sentido maior da sua vida. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer.
E é nesse ponto que eu queria, nesta manhã, refletir com você, buscando o sentido da vida para superar as más notícias. Quando nós ressignificamos a nossa vida, nós conseguimos encontrar forças e conseguimos encontrar meios para superar as adversidades. O texto lido nessa manhã, como a gente fez aqui a leitura, ele fala de um coração que não teme as más notícias. Mas você deve observar que esse texto ele não é um mandamento. Veja que ele não está dizendo o seguinte: não temas as más notícias. Não é isso. O texto é um texto descritivo. Ele descreve como uma consequência de uma atitude anterior. Então ele não está mandando você não ser abalado pelas más notícias. Ele está dizendo que alguém vai ter coração firme e superar essas más notícias. Agora a pergunta é: quem terá esse coração tão firme para suportar notícias ruins, situações tão cheias de calamidade, cheias de adversidade? É só você voltar os seus olhos para o versículo de número 1. No verso 1 ele diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aí é que está a chave desse texto. É nesse texto que nós percebemos que o coração que não teme as más notícias, o coração que não se abala com as notícias ruins, ele é um coração que vem de uma atitude, ou de duas atitudes específicas. Que atitudes seriam essas? Essas que estão apontadas pelo salmista no verso 1. Aquele que teme ao Senhor e se compraz, ou seja, tem alegria em obedecer os seus mandamentos. Como consequência disso, a palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor e obedece ou tem prazer nos seus mandamentos, ele elenca ou ele lista algumas das benesses para essa pessoa que tem um coração voltado para Deus, para uma pessoa que tem temor a Deus. Ele diz que essa pessoa, ela vai ter, no versículo de número 2, a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. No versículo 3 ele vai dizer que na sua casa haverá prosperidade e riqueza e a justiça permanece para sempre. No versículo 4 ele dirá que o justo nascerá luz nas trevas. No versículo 6 ele dirá que não será jamais abalado. E finalmente no versículo 7, o texto que foi lido nessa manhã, ele diz: não se atemoriza das más notícias e o seu coração é firme e confiante em Deus. Veja só, meus irmãos, o segredo aqui é temer a Deus. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque o temor a Deus vai nos garantir todas essas benesses, inclusive um coração firme para resistir às más notícias. E não só as más notícias, mas as situações ruins que a vida tem preparado contra nós. É com o coração temente a Deus e obedecendo aos mandamentos do Senhor que nós vamos encontrar fortaleza. É nele que nós vamos encontrar socorro. É nele que nós vamos receber firmeza e garantir a força que nos é dada da parte de Deus para superar todas as adversidades. Meus queridos irmãos, o temor aqui na palavra de Deus não fala de medo, não fala de pavor. O temor aqui é um temor reverencial, é um sinal de adoração. Quando a palavra de Deus aqui no Salmo 112 usa essa palavra temer no versículo 1, ela fala de um temor reverencial, de uma adoração, de uma atitude respeitosa de adoração ao nosso Deus. Aliás, a palavra temer, ela aparece nesse texto basicamente em 3 oportunidades. No versículo de número 1, ela fala de um temor reverencial, de alguém que tem o temor de Deus, que tem uma reverência em adoração ao nosso Deus. E essa pessoa que teme a Deus, ou seja, que reverencia, que adora ao nosso Senhor, ela recebe como benesses todas essas informações que foram dadas aqui até o versículo de número 7. E aí no versículo 7 a palavra temer novamente aparece. Só que agora ela fala de um outro sentido, não do sentido de
temor em reverência, mas de pavor. E aí ele diz o quê? Que a pessoa que teme a Deus não terá pavor das más notícias. Não será deixada abalar por aquelas notícias que o mundo todo está percorrendo, ou que aquelas notícias que vêm contra a nossa vida em particular. É a pessoa que teme a Deus, que obedece os seus mandamentos. Ela pode se entristecer por algum momento, ela pode se sentir fraquejada, mas a palavra de Deus diz que ela não se apavorará, porque quem teme a Deus tem a certeza e a segurança de que Deus está no controle. E você deve dizer: mas irmão Carlos, será que é possível manter o temor a Deus, mesmo nas situações mais adversas da vida? Eu sei que as dificuldades, os problemas, as más notícias, elas impactam particularmente e não tem como a gente mensurar, porque às vezes o que te abala não me abala. Por isso que a dor, ela é algo extremamente particular. Mas deixa eu te contar aqui duas histórias. A primeira história é acerca de um homem muito rico, de sua região, que tinha 10 filhos. Esse homem tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E esse homem, ele não só tinha muita riqueza, ele também tinha muito prestígio. Os anciões da cidade reverenciavam aquele homem era um homem muito estimado em toda a região. Mas um dia qualquer, de repente, ele teve não só uma nem duas, mas uma sequência de más notícias. Chegaram vários mensageiros trazendo notícias ruins. E um chegou dizendo que os rebanhos tinham sido saqueados. Outro chegou dizendo que as ovelhas tinham sido queimadas. Outro chegou dizendo que as suas outras posses tinham sido roubadas. Até que enfim chegou um outro e disse, ao mesmo tempo que os outros estavam falando todas essas coisas, chegou dizendo que os filhos desse homem tinham morrido. Um terremoto teria abalado as estruturas da casa e a casa teria caído sobre a vida daqueles filhos e ninguém restou. Em um só momento, em um só dia, aquele homem perdeu todas as riquezas que possuía e o bem maior que ele tinha, que eram os seus próprios filhos. Tudo isso veio de uma vez, uma sequência de más notícias. Porém, diante daquela circunstância, aquele homem que poderia ter perguntado por que Deus, que isso aconteceu, aquele homem que poderia ter blasfemado, poderia ter negado a sua fé, em vez disso, ele fez uma declaração extremamente forte, extremamente impactante. Ele chegou à conclusão de que no eu vim do ventre da minha mãe, é no que eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem, vocês sabem quem é, era Jó. E Jó em nada pecou contra Deus, muito pelo contrário, permaneceu com seu coração firme, sabendo que mesmo sem entender porque tudo aquilo teria acontecido na vida dele, de uma maneira tão abrupta, de uma maneira tão radical, ainda assim ele conservou o seu coração temente ao Senhor. Ainda assim ele manteve a sua fé. Então, se você me pergunta se é possível manter a fé, a firmeza, o temor a Deus em circunstâncias adversas, eu lhe digo que sim. Um coração temente a Deus não se deixa abalar pelas más notícias. Um outro texto que eu gostaria de lembrar aos irmãos é uma passagem de Jesus com seus discípulos, que está registrada lá no texto de Mateus, a partir do capítulo 8, versículo 23, onde ele fala de uma travessia que Jesus teve que fazer com os seus discípulos por aquela região da Galileia. E ao atravessar aquele lago, ou que a palavra chama de Mar da Galileia, eles estavam atravessando em um barquinho, e enquanto os discípulos navegavam
Jesus estava naquele barco dormindo. De repente o texto diz que levantou-se uma grande tempestade, e aquela tempestade açoitava aquele pequeno barco, levantando as águas a ponto de cobrir aquele pequeno barco. Os discípulos se desesperaram com aquela situação. Os discípulos se desesperaram diante de tão ventos fortes e de tão grande tempestade que tinha aparecido de repente. Tomados de temor, tomados de medo, tomados de pavor, eles correram para o mestre e acordaram o mestre dizendo: mestre, nos ajuda porque a tempestade, os ventos estão contrários a nós. Jesus se levanta, se acorda, levanta-se naquele barco e a primeira coisa que ele diz é: por que temeis, homens de pequena fé? E logo em seguida a Bíblia diz que ele repreende o vento e o mar, e fez grande bonança. Eu contei essa passagem também para te dizer uma outra coisa muito importante, que as notícias que te abalam não abalam o nosso Deus, que aquilo que te preocupa, aquilo que te tira a tua paz, não abala as estruturas do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem poder para se levantar e repreender a tempestade que está na tua vida. Ele tem poder para repreender todo o mal que tenha se levantado contra você. Ele tem poder para te dar força para resistir às más notícias. Ele tem poder para se levantar nesta manhã e repreender aquilo que te angustia, aquilo que tem te entristecido. O nosso Deus, ele tem poder. E aquilo que nos abala, aquilo que nos atormenta, não atormenta o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. É aquele que tem o poder de repreender o mal. É aquele que tem poder de repreender os ventos contrários. É aquele que tem poder para repreender a tempestade que tem abalado a tua vida. Se você temer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, ele vai te dar segurança, conforto, salvação. Ele vai entrar com providência. Por isso que eu te digo, não temas, confia no Senhor, espera no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Acalme o seu coração. Eu sei que as notícias podem não ter sido aquelas que você esperava. Eu sei que talvez você não estava esperando por tais notícias tão terríveis. Mas deixa eu te dizer, Deus, ele conhece todas as coisas, está no controle de todas as coisas e pode resolver todas as coisas. O nosso Deus, ele não tem só poder, ele é o Todo-Poderoso. Por isso, acalme o seu coração, continue temente a Deus, continue obedecendo a Deus, porque o segredo para vencer as más notícias é ter um coração temente a Deus e obediente ao Senhor. Se você teme ao Senhor e obedece, a Bíblia diz que Deus não ouve aos pecadores, mas aqueles que o temem e que obedecem aos seus mandamentos, a esses ele ouve. Se você é uma pessoa temente a Deus, se você está fiel a Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Mas, irmão Carlos, ainda não vi nenhuma providência. Deus está trabalhando. Como diz a palavra de Deus, nunca se ouviu falar e nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera em Deus. Deus está trabalhando. E no momento certo a vitória vai chegar. Talvez você não entenda por que você está passando por isso agora. Mas Deus tem um projeto. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Fica com o teu coração tranquilo. Fica fiel a Deus. Fica firme. Espera só mais um pouco, porque você ainda vai ver a vitória de Deus chegar na tua vida. Eu quero ainda te chamar a atenção para uma outra coisa. Para suportarmos as más notícias, nós devemos temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Mas o antídoto da má notícia é uma boa notícia. Para acabar com a má notícia, para diluir a má notícia, o melhor remédio é uma boa notícia. E eu tenho uma boa notícia para você. E você pergunta, qual seria essa boa notícia, irmão Carlos? A boa notícia é essa: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna.
A boa notícia é que Cristo veio para morrer pelos pecadores, do qual eu sou o principal. A boa notícia é que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados, mas ressuscitou como garantia da nossa salvação e para a glória eterna. A boa notícia se chama Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. E nesses dias de más notícias, a notícia que eu tenho para você é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o antídoto contra as más notícias. Por isso, quando as más notícias chegarem, busque no Evangelho a boa notícia, o antídoto. Leve, porque você foi chamado, foi comissionado a ser um pregador de boas novas de salvação. Leve essas boas novas àqueles que estão com o coração oprimido, triste, angustiado, porque a única forma de vencermos as más notícias é temendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos e pregando o Evangelho. Nessa manhã, se você acredita, se você confia, se você está firme nesse propósito, eu quero lhe convidar a entrarmos em oração, eu quero lhe convidar a entrarmos em um propósito, que nesse dia você não se deixe ser tocado pelas más notícias. Desligue a sua TV, talvez dê um tempo nas redes sociais, onde muitas vezes tem muitas intrigas, muitas discussões que nos angustia, que nos coloca para baixo. E nessa manhã, em vez de você dar ouvidos à má notícia, busque dar ouvido à boa notícia da salvação, ao Evangelho. Ouça a palavra de Deus, busque o temor de Deus, busque obedecer ao nosso Senhor. E eu tenho a certeza que Ele vai te dar fortaleza na hora da tempestade. Ele vai te dar segurança para não se abalar diante das circunstâncias mais adversas. Por isso, meu irmão, minha irmã, tema ao Senhor, obedeça os seus mandamentos e Ele vai te fortalecer, Ele vai te guardar. Se você acredita assim como eu nessa palavra, eu quero te convidar a nós nos unirmos em oração e buscarmos em Deus o socorro, a fortaleza, a segurança. Ore comigo nessa manhã. Senhor meu Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que é a direção que devemos seguir. Nesta manhã, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, pela vida de cada um dos irmãos que está ouvindo a Tua palavra, que está recebendo esta ministração, que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles, que este coração angustiado possa se acalmar, que ele possa acreditar que o Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza nas horas da angústia. Nos protege, Senhor, nos dá um coração firme para vencermos as más notícias. Abençoa a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, criança, que nesta manhã, que através dessa live possa ser abençoado. Que o Teu Espírito possa ministrar os corações, que o Senhor possa, Senhor, ser a segurança de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão tementes, que eles possam, Pai amado, continuar temente a Ti, que eles não se apavorem das notícias ruins, que eles não se apavorem pelos homens maus, mas que eles possam acreditar que o Senhor é o Todo-Poderoso que nos guarda e que nos livra de todo mal. Senhor, fortalece os irmãos que estão fracos, dá força àqueles que não têm nenhum vigor, levanta aqueles que estão caídos, cura nesta manhã, Senhor, aqueles que estão em leito de enfermidade. E neste momento, Senhor, nós oramos pela Tua igreja, que a Tua igreja seja cada dia mais temente a Deus, que a Tua igreja seja mais fiel, que a Tua igreja seja cheia do Teu Espírito, que o Espírito possa ministrar na vida de cada um dos membros da Tua igreja, que cada um seja fortalecido e receba o poder de Deus para ministrar as boas novas de salvação, que o Senhor levante homens e mulheres determinados, tementes e obedientes a Ti, para levar as boas novas de salvação aonde haver necessidade.
Que o Senhor possa, Senhor, agir no meio da tua igreja e por meio da tua igreja. Toca, Pai amado, na vida da liderança dessa nossa igreja, na vida do pastor César, do pastor Davi. Abençoa a todos os irmãos que trabalham, Pai amado, em favor do teu reino. Levanta homens e mulheres compromissados com tua palavra, com o teu ministério que tu tem dado a cada um dos crentes nesta terra. Que o Senhor possa levá-los, Senhor, como arautos das boas novas. Que o Senhor possa levantá-los como bálsamo para um dia tão difícil, para dias de notícias más. Que o Senhor possa levá-los, levando o Evangelho, que é a boa notícia de salvação. Oramos também, Senhor, por aqueles que se encontram em leitos de enfermidades, aqueles que por essa doença, Senhor, que tem se espalhado no mundo inteiro, tem acometido contra tantas vidas, contra tantas famílias. Te oramos, Senhor, por estas vidas neste momento. Oramos em especial pelo nosso irmão, o irmão Daniel, que nesse momento se encontra, Senhor, em um leito de enfermidade. Sabemos que isso, Pai amado, é uma circunstância, não é um fato consumado, é apenas uma circunstância. Mas sabemos também, Senhor, que como o choro pode durar uma noite, temos a certeza que a alegria também virá pela manhã. Acreditamos, Senhor, e continuamos orando, perseverando até a vitória, Senhor. Continuamos intercedendo pela vida do nosso irmão. Continuamos acreditando que a vitória vai vir em nome de Jesus. Podem os homens não acreditarem, podem as notícias não serem boas, mas sabemos que Tu está no controle de todas as coisas e nada nos será forte demais para nos abalar, porque cremos que Tu tens todo o poder. Abençoa a irmã Natália, as suas filhas, abençoa a família do Daniel de maneira geral, abençoa, Pai amado, aqueles que também se encontram em situações semelhantes, que o Senhor possa trazê-los para o seio da sua família, que o Senhor possa restaurar essas famílias que estão abatidas, que estão tristes, que o Senhor fortaleça esses corações. Não deixa que a tua igreja desanime, não deixa que a tua igreja se enfraqueça. Nos dá força, Senhor, para vencermos não só as más notícias, mas as adversidades de uma maneira geral. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Que em nome de Jesus essa palavra ela possa encontrar abrigo no coração de cada um deles. E que o Senhor possa ministrar aos seus corações, às suas almas. Que eles possam ser fortalecidos em o nome de Jesus. É assim que eu te peço, e se a igreja concorda com esta oração, diga amém. Meus queridos irmãos, antes da gente encerrar, eu também queria deixar alguns avisos. Eu sei que a nossa limitação é muito grande, a gente muitas vezes não podemos fazer muitas coisas, mas Deus nos deu uma ferramenta muito forte, que é a oração. E em situações como essas que a gente vive, que a gente não pode muitas vezes fazer muitas coisas, a melhor ferramenta, a melhor arma que a gente pode usar neste momento é a oração. E hoje à noite nós vamos estar orando mais uma vez pela vida do irmão Daniel, vamos orar também pela família dele. E excepcionalmente hoje não será uma oração na igreja, a gente vai fazer uma oração na casa do irmão Daniel. Então vai ser às 8 horas da noite, às 20 horas, né? Então, às 20 horas, na casa do irmão Daniel, em frente à casa do irmão Daniel, nós vamos levantar mais uma vez um clamor, uma intercessão pela vida e pela família, porque nós vamos continuar não só nessa torre de oração, mas nós vamos continuar nesse propósito até a vitória. Nós não vamos abrir mão até que Deus dê a sua resposta final. Vamos perseverar, vamos continuar orando, não vamos esmorecer, vamos ser perseverantes, porque eu acredito que pela perseverança na oração, Deus há de nos ouvir e há de trazer a resposta para nós e para a vida também do nosso irmão e da família dele. Então, hoje, às 8 horas, nós vamos estar nos reunindo ali em frente à casa do irmão Daniel. Se você não sabe, entre em contato. Se você está lá no grupo da igreja, você entra em contato com os demais irmãos, veja aí quem é que pode lhe dar uma carona ou que pode lhe dar o endereço,
para que a gente possa estar unidos, que a gente possa estar presente. Se você pode ir, que você vá. Se você não puder, se você tiver alguma limitação, seja por transporte ou por outro motivo, que você ore da sua casa. Às 8 horas desta noite nós vamos estar intercedendo pela vida do irmão Daniel. E amanhã, às 5 horas, não é isso? Amanhã, às 5 horas, a gente também vai estar na igreja, correto? Então, nós vamos estar na igreja, também levantando um clamor de intercessão pela igreja, participando também desses 21 dias, né, para consagrar esses 21 dias ao Senhor, e também em prol da vida desses irmãos que estão passando por tantas adversidades. Que você, se você puder, você esteja lá na igreja às 5 horas da manhã, se não, que você também possa estar intercedendo para orar pelos irmãos na sua casa. Corrigindo, não é 5 da manhã, será às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde. Então, não é 5 horas da manhã, 5 horas da tarde. Então, só reforçando, hoje, 8 horas da noite, vamos estar na frente da casa do irmão Daniel, levantando um clamor pela vida dele e pela família. E amanhã, antes do culto, às 5 horas da tarde, às 17 horas, estaremos também em mais uma união, mais em um propósito, reunidos e intercedendo pela igreja e por todos aqueles que precisam das bênçãos do Senhor e da salvação de Deus na sua vida. Amém? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado aos irmãos por terem me convidado. Um abraço a todos que estão aqui participando, o irmão Simão que apareceu aí, também a irmã Sônia, a todos os irmãos que entraram depois, aos irmãos que já estavam aqui quando a gente iniciou a live. Um abraço, a paz do Senhor, fique firme, fique confiante no Senhor e saiba que para vencer as más notícias, temor ao Senhor, obediência e evangelho. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima.